Será que você precisa de um relógio mecânico na sua coleção? Essa é uma pergunta que muita gente faz quando já tem ali um ou dois relógios e aí começa a considerar uma peça mais sofisticada para a coleção. Porque vamos lá, na prática, o relógio mecânico ele é diferente e para quem é entusiasta até considera o relógio, né, como que ele tem uma alma, ele tem um charme diferente, ele entrega uma experiência que um relógio quartz não entrega. Mas ao mesmo tempo, ele também não é o relógio mais prático do mundo. Então a pergunta real não é se você deve ter um. A pergunta é: será que ele faz sentido para você? Então fica aí que eu te ajudo com essa pergunta. Hoje eu quero falar sobre relógios mecânicos, de um jeito bem simples, tá? Não quero complicar nada e nem entrar numa aula técnica sem fim. A ideia é te mostrar o que é um relógio mecânico, de onde veio a ideia e por que a gente gosta tanto desse tipo de relógio. No final, eu vou te mostrar também um exemplo de um clássico aí de entrada que faz muito sentido para quem quer começar. E aí, se você gosta desse tipo de tema, considera deixar o seu like, né? Assim eu vou entender que o conteúdo é relevante, eu vou trazer mais assuntos como esse aqui no canal, e aproveita também e se inscreve, né? Assim você me ajuda e faz com que outras pessoas também vejam esse vídeo. Vamos lá. O que é um relógio mecânico? Tá? De uma forma muito simples, é um relógio que ele se movimenta através de uma mola principal. Tá? E aí quando a gente aplica tensão nessa mola, ela vai liberando energia gradualmente. E aí ela movimenta uma série de engrenagens dentro do relógio. Tá? Eu vou deixar para você aqui um demonstrativo, né? Uma imagem ou um vídeo para você entender o que eu estou dizendo. E aí o relógio mecânico, ele não depende de bateria, tá? Igual um relógio quartz. E para aplicar a tensão, na maioria dos relógios é só uma questão então de girar a coroa. E assim atinge, vai movimentar as engrenagens e aí aplica a tensão na mola. Tá? E para relógios automáticos, né, aquele que usa um rotor interno, ele vai girar conforme o movimento do seu braço. Tá? E aí ele vai dando corda no relógio automaticamente. O rotor também é chamado de massa oscilante, tá? Você já deve ter ouvido falar nisso por aí, tá? E ele pode ser visto, inclusive, em alguns relógios, aqueles que têm o caseback, né, a parte de trás, a tampa traseira do relógio transparente. E é por isso que muita gente gosta desse tipo de relógio, tá? Sem falar que tem muita engenharia e história por trás disso tudo, tá? E falando em história, eu vou te contar um pouquinho ali da história dos automáticos brevemente, tá? Quando só se tinha relógio mecânico, já existia a necessidade de tornar os relógios um pouco mais práticos ali para o uso no dia a dia, tá? Sem a necessidade de você ter que dar corda todos os dias ou até mais de uma vez por dia, dependendo do relógio. E a partir daí surgiram os primeiros movimentos automáticos, tá? Antes disso, né, você precisava dar corda com frequência e tirava, né, a praticidade do relógio. E para que o relógio não parasse de funcionar, você tinha que ter disciplina. Tá? Senão, você, de repente, no momento que você mais precisava dele, o relógio estava parado ali. E depois dos movimentos de corda automática, o relógio deixou de ser só uma ferramenta de medir o tempo. Tá? Ele passou a ser também uma peça de engenharia, tá? Com muito mais tradição, e o relógio ganhou identidade própria. E por que muita gente gosta? Né? Acho que é exatamente por isso, assim, porque a gente tem uma conexão maior com o relógio. O relógio passou a ter uma presença maior também no nosso pulso, né? Ele passou a ser, deixou de ser um relógio, né, simplesmente como uma ferramenta, ele passou a agregar, inclusive, em outros aspectos da vida, né? Os ponteiros dos segundos têm um movimento mais fluido e eu acho até hipnotizante, né? Um outro ponto importante também é que muita gente enxerga o relógio automático como um passo importante na coleção. É aquele momento em que você para de olhar para o relógio só como utilidade e começa a considerar ele como parte de algo maior, né? De uma experiência, na verdade. Mas nem tudo é vantagem, tá? Quando a gente fala de relógios mecânicos automáticos. E eu preciso ser muito honesto com você, né? O relógio automático ele não é para todo mundo, tá? Normalmente ele é mais caro do que um quartz, tá? Equivalente. E ele também vai exigir mais cuidado na hora de usar, ele é menos preciso do que um relógio quartz, e se você ficar muito tempo sem usar ele, ele vai ficar parado, né? O mecanismo dele vai usar toda a corda, e aí você tem que ajustar todas as complicações, ajustar a hora dele novamente.
Dependendo do modelo, você vai precisar de uma revisão, né, passar ele por uma revisão depois de alguns anos, tá? Tudo vai depender de como o relógio é usado. Se você usa ele com muita frequência todos os dias, então considera colocar ele numa revisão aí num tempo mais curto. E aí então, se você quer algo que só funcione, que esteja lá pronto, que seja muito preciso, que não te dê trabalho, de repente o Quartz pode ser uma opção melhor, tá? O automático ele vai entrar quando você quer uma peça com mais personalidade, com mais história, para você ter uma conexão maior com o relógio, né? E aí, quando é que faz então sentido ter um automático? Faz sentido, no meu ponto de vista, quando você quer um relógio para usar com intenção, sabe? Porque nesse ponto, não é sobre só ver as horas, olhar para o relógio e saber, né, qual a hora do dia. Mas o relógio ele passou a ser também a escolha de uma peça com alma própria, que ele vai agregar na sua personalidade, vai agregar, inclusive, na roupa que você usa. Ele faz muito sentido para quem quer montar uma coleção e dar um passo em direção à relojaria tradicional, né, que tem muita história, que tem muita tradição, né, de várias marcas muito grandes, a relojaria suíça principalmente. Ele faz sentido para quem quer um relógio com mais presença, para quem gosta desse lado mecânico, que não se importa em ter que ajustar o relógio antes de vestir no pulso, né? Eu acho até terapêutico, para ser sincero, né? Ter um tempo, pegar o relógio, cuidar dele, né? Assim, olhar os detalhes do relógio, acertar os ponteiros, as complicações antes de vestir ele. Acho que é um ritual bacana que todo entusiasta aí tem certeza que gosta. Enfim, ele não precisa ser o relógio mais prático, né? Mas eu acho que ele pode ser o seu relógio mais especial. E aí aqui entra um dos exemplos mais clássicos para quem quer entrar nesse mundo, tá? Eu estou falando do Orient Bambino. Ele é aquele tipo de relógio que quem conhece logo entende porque que ele é famoso, né? Ele tem um visual elegante, ele tem proporções bem clássicas, né, para um relógio, ele tem cara de relógio mais sério, né? Ele costuma até ser uma porta de entrada bem interessante aí para quem quer entrar no universo dos automáticos. Eu considero que o Bambino é uma peça que vai funcionar muito bem para você que quer algo um pouco mais social, quer um relógio mais refinado, você quer um relógio com uma identidade própria. Não é um relógio para o dia a dia, tá? Para ser usado em qualquer situação necessariamente. Mas ele é um relógio que ele vai te entregar muito pelo que ele custa. E eu acho importante falar aqui que o Bambino, ele pode ser um relógio que ele pode representar muito na sua coleção, tá? Porque ele mostra que um relógio automático não precisa ser um projeto distante, um projeto muito caro, algo que é inacessível para a maioria de nós, tá? Você não precisa começar com um relógio de preço absurdo para você sentir realmente o prazer de ter um relógio automático, né? Para ter a história e tradição no seu pulso. Às vezes só um modelo muito bem escolhido já te entrega exatamente a experiência que você está buscando, né? E é por isso que esse tipo de relógio, ele conquista muita gente. Mas aí, Mauro, o relógio automático é para mim? Não, você não precisa obrigatoriamente de um relógio automático na sua coleção. Mas, se você gosta de relógio de verdade, se você é um entusiasta, se você quer ter uma experiência da tradição e história no pulso, aí eu diria que vale muito a pena ter um. Agora eu quero saber de você. Você acha que um automático faz falta na coleção? Ou você prefere continuar no Quartz com toda a praticidade que ele entrega? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber a sua opinião também. E aí não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, você me ajuda bastante com isso. É isso, galera. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.